Oi, gente, boa tarde. Eu sou Débora, do DAAL, e bem-vindos à primeira palestra do Shutdown. A gente estava esperando um tempinho porque mais pessoas se inscreveram, só que ninguém chegou. Algumas pessoas não chegaram ainda, mas eu acho que tá na hora de começar. A gente vai gravar a palestra para quem quiser se interessar, sim, quem se interessar depois ver. E esse que está aparecendo aí é Matheus, o nosso palestrante do dia. Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Estou conseguindo ver, né? Sim, tá aparecendo aqui. Beleza. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto que é meio que meu projeto de estimação, um projeto que eu tenho desde o início da minha graduação, em 2018. E vou compartilhar um pouco sobre o que eu aprendi e o que a gente vem fazendo com esse projeto, certo? Então, eu me chamo Matheus. Esse projeto ele foi orientado e está sendo orientado pelo professor Dr. Kleber da Silveira Campos. Me apresentando melhor, eu sou estudante do BTI, sou voluntário do LAPERM, do Laboratório da Escola de Música, que eu vou apresentar já já, e aluno do programa Talento Metrópole. Então, sobre o LAPERM, ele é o Laboratório de Percussão e Performance, mediados por recursos tecnológicos. É um laboratório da Escola de Música, da UFRN, coordenado pelo professor Kleber da Silveira Campos. E ele surgiu com o objetivo de fornecer recursos tecnológicos para contemplar performances musicais junto ao programa de pós-graduação em música da UFRN. Para dar um contexto sobre o que a gente vai falar aqui, é interessante falar um pouco sobre a tecnologia na música e como a gente enxerga e o que a gente quer trazer com esses projetos na LAPERM. Uma referência que a gente leva é o professor Jonatas Manzoli. Ele é para a gente uma referência na área de computação aplicada à música. Ele é graduado e mestre em matemática e ele tem doutorado em composição musical. Então, ele é formado nessas duas áreas, em música e em matemática. E hoje ele é professor da Unicamp, do Instituto de Artes de lá, e coordenador do NICS, que é o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. E ele hoje vem trabalhando principalmente na parte de como aplicar inteligência artificial em música e as possibilidades que isso traz. Então, falando um pouquinho mais sobre os trabalhos, principalmente do Jonatas Manzoli e do Kleber. O Jonatas ele foi orientador do Kleber, então na Unicamp. Então eles dois já fizeram muitos trabalhos antes sobre tecnologia aplicada à música. Então eu vou mostrar dois aqui. O primeiro é um tapete, onde ele é um tapete cheio de sensores e de acordo com que você bate palma perto dele, você toca nesse tapete, ele vai realizando ele vai reproduzindo alguns sons. E o interessante é que você pode até bater palma longe dele e ele consegue captar a vibração do ar e de acordo com a posição que ele está no tapete, ele reproduz o som. Então vou mostrar um pedacinho.
Não tô te ouvindo, Matheus, se você estiver falando. Perdão, estava mutado aqui. Então, um outro projeto é o Corpo Cardinal, que também é de criação do Jonas Manzoli, e o Kleber também participou dessa apresentação. E aqui eles trazem uma luva cheia de sensores e, de acordo com as vibrações da mão, com os toques, ele também tem essa dinâmica de reproduzir sons de acordo com esses movimentos. Vamos pausar aqui, senão a gente vai passar o dia todo aí vendo esses vídeos. Então, com isso, a gente consegue trazer um pouco do contexto do que a gente trabalha, né? Qual a ideia da tecnologia que a gente busca para aplicar na música. E eu venho apresentar, de fato, o que foi o meu projeto e o que a gente está desenvolvendo lá no LaPerme, é um dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, a nossa ideia é fazer uma bateria eletrônica de baixo custo. A ideia veio já que uma bateria, tanto ela acústica quanto ela eletrônica, elas são extremamente caras aqui no Brasil. Então, começando cerca de R$ 1.500 uma bateria acústica, uma bateria eletrônica começa em cerca de R$ 2.000. E daí a ideia é a gente tentar baratizar esse instrumento e trazer essa oportunidade de levar a música para pessoas que não têm condições de adquirir um instrumento tão caro como esse. Então, a nossa motivação vem em vídeos que com certeza vocês já receberam no WhatsApp, com certeza já viram no YouTube, de pessoas que não têm dinheiro para investir no instrumento e acabam construindo com latas, com madeira, com pedaços de bicicleta, por exemplo. E daí vem a nossa ideia. Então, como é que ela funciona, mais ou menos, entrando na parte de tecnologia? Em cada parte que a gente bate, né, que a gente representa, por exemplo, cada prato, cada tom da bateria, cada caixa, a gente tem um sensor piezoelétrico. Ele é um sensor que ele emite um sinal quando ele recebe uma vibração. Então, aqueles trabalhos que eu mostrei do tapete e da luva, eles usam esses sensores também. E esses sinais eles são enviados para o Arduino Mega. O Arduino Mega ele é escolhido porque uma placa de prototipação eletrônica extremamente barata e de fácil acesso. Então hoje isso é vendido no Brasil inteiro. E nesse Arduino é onde ele processa todos esses sinais. E com esses sinais processados é possível saber quando alguma parte da bateria foi batida, né, foi acionada. E daí ele envia esse sinal para um computador ou um celular. E esse computador celular ele é responsável por reproduzir o som da peça da bateria que foi tocada. Então, no processo de construção dessa bateria, ela se divide em três. Primeiro, a estrutura da bateria. Vou falar um pouquinho mais separado, cada um deles. Mas a parte da estrutura da bateria, o processamento dos sinais, das batidas, e a parte da reprodução do som. Então, entrando na parte da estrutura da bateria, a gente tem o rack, que é essa parte aqui usando cano de PVC.
que suporta todas as partes da bateria. Os pads, que são essas rodas aqui pretas, elas representam os tambores da bateria. Ela é feita de madeira, de zinco, espuma e EVA. E também os pratos, que são essas partes aqui, onde elas são feitas atualmente em plástico. Aqui a gente está usando um outro material, porque esse daí foi o primeiro protótipo que a gente fez, mas o segundo protótipo a gente usa pratos de plástico. Então, entrando um pouquinho em detalhes, essa daqui é a parte do pad, onde a gente tem a parte do emborrachado, que é onde recebe as batidas. A gente tem a placa de zinco e aqui o sensor que a gente falou, a parte da espuma e a madeira aqui embaixo. Então é isso como fica, mais ou menos assim. E aqui é onde tem o conector, onde a gente conecta um cabo para poder transferir esses sinais até o Arduino. Essa aqui é a parte do bumbo. O bumbo é o tambor que fica deitado no chão da bateria. Então ele é um pouquinho mais diferente, ele precisa ser um pouco mais reforçado, porque o tipo de batida que ele recebe é um pouquinho mais forte, né? Como ele vai com o pé, com o pedal. Então ele precisa ser um pouquinho mais reforçado. E daí a gente entra na parte de processamento dos sinais, que é a parte mais legal de tecnologia. A detecção, como eu já falei, né? Ela é feita pelo sensor piezoelétrico. E daí ele é processado pelo Arduino e logo depois ele é enviado para um PC, um smartphone via cabo, que é onde a gente iniciou nossos estudos, e agora a gente está estudando esses envios via Wi-Fi. Então a gente está meio que construindo uma bateria sem fio, entre aspas, né? Então esse é a nossa caixinha onde a gente guarda o Arduino. Essa caixinha ela tem vários conectores aqui, onde a gente coloca os cabos que vêm de cada parte da bateria. E aqui é onde é processado todos os sinais e ele é enviado por essa pecinha aqui via Wi-Fi nos nossos testes que a gente está fazendo, ou então via cabo, que é por essa parte aqui. E a parte da reprodução do som, que é hoje o nosso principal desafio, que é como a gente faz para receber esses sinais e reproduzir o som de forma rápida o bastante para a gente não perceber o delay, né? Que é o tempo da batida até a reprodução do som, até o som chegar para a gente. E esse é o nosso principal desafio, porque isso, com uma tecnologia de baixo custo, o tempo, esse delay, ele acaba sendo muito alto. E se ele acaba sendo muito alto, a gente não consegue tocar a bateria. Fica inviável tocar. Então, a gente começou nossos estudos pensando numa aplicação Android para celulares, já que é mais fácil para pessoas de baixa renda ter um celular do que um computador. E nisso, a primeira versão foi feita em Java, e daí a gente conseguiu um delay de 80 milissegundos. O ideal do delay é abaixo de 10 milissegundos. Então, esse foi o nosso limite do Java. A gente passou cerca de 8 meses testando e fazendo várias implementações até chegar em 80 milissegundos, sendo que continua inviável tocar nesse delay. Então a gente passou para uma outra tecnologia que se chama Puridata, e daí é uma dica para quem quer seguir por esse ramo da tecnologia na música. O Puridata é uma tecnologia, é uma linguagem de programação visual, e apesar de ser visual e a galera de tecnologia não gostar muito desse tipo de linguagem, é uma tecnologia extremamente performática para a área de música. Então, ela consegue processar informações e reproduzir som em tempo recorde, abaixo dos 10 milissegundos. E daí, a segunda versão foi feita em Puridata para o Android, só que por questões do próprio Java, né, o Android ele é feito com uma linguagem de programação por trás chamada Java,
que acaba tendo alguns empecilhos para que isso aconteça de forma rápida o bastante. Então, agora a gente chegou num limite de 80 milissegundos para o celular. A gente tentou pesquisar o bastante, assim, a gente não conseguiu baixar mais que isso. Então, a gente foi para a versão para computador, onde hoje a gente consegue reproduzir esse som em cerca de 10 milissegundos. Então, a gente consegue realmente tocar a bateria sem ter esse empecilho do atraso. Falando então um pouquinho como é essa interface, uma interface que está em construção ainda. Então a gente tem como se fosse aqueles sliders de mesa de som, não sei quem já viu, já teve a oportunidade de ver. Então a gente tentou imitar isso para a gente ter o controle de volume e de sensibilidade de cada uma das partes da bateria e também poder desligar aqui nesse botão. E daí essa é a linguagem pura e data, a linguagem visual. Então, como eu disse, muitos programadores não gostam muito desse tipo de linguagem. Só que essa foi a linguagem que a gente conseguiu ter o melhor resultado. Então, e ela é amplamente usada na parte de tecnologia aplicada à música. E esse é um pouco do que a gente está trabalhando. E os próximos passos é a gente finalizar a bateria. A gente está em processo de lançar o primeiro manual. A gente espera que a gente, a gente espera construir um manual para que qualquer pessoa seja capaz de construir em casa, vendo o nosso manual ou até um vídeo que a gente vai fazer. E no futuro, a gente espera apresentar essa bateria em escolas e eventos, e também disponibilizar essas baterias em escolas públicas, até para trazer esse primeiro contato de música que muitos alunos de escola pública não têm acesso. E também possibilitar performances musicais, como essa é uma tecnologia toda construída pela escola de música. A gente tem a possibilidade de mexer em várias partes de tudo que a gente construiu e adaptar para diversas formas de performances musicais. Então a gente já está estudando várias modalidades, várias aplicações que a gente pode fazer. Essa é a Silvia, que é uma das alunas, aluna do técnico de bateria e que ajuda também no projeto. E essa foi a apresentação dela no recital usando a bateria. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que tenha servido de inspiração para quem quer seguir essa área. Tenha dado um pouco do overview de tecnologia aplicada à música. Se quiserem saber um pouco mais sobre o projeto, sobre o laboratório, quiserem entrar em contato, vocês podem acessar o laperme.musica.frn.br, que lá tem todas as informações. E é isso, gente. Obrigada, Matheus. Muito legal o seu projeto. Muito legal mesmo. Obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Pode falar. Eu. Manda. Achei muito legal. Parabéns pelo projeto. E eu Obrigado. já vi antigamente um projeto, uma bateria eletrônica que usava de um teclado de computador. E esses teclados eles tinham contatos nos pads, né, igual você falou, a montagem da estrutura. Então cada pad tinha um contato com esse teclado. E aí seria que quando esse pad fosse acionado, era como se fosse digitado uma tecla no teclado. Aí eu não tinha imaginado que teria essa possibilidade de um sensor. Aí justamente seria a minha pergunta, se serviria para medir a intensidade assim do som. Eu queria que você falasse um Exatamente. pouco mais sobre essa musicalidade assim. Exatamente. Uma coisa que eu não falei aqui foram todos esses processos enfim, vários problemas que a gente enfrentou. E um dos principais problemas que a gente enfrentou foi a parte de intensidade, da gente conseguir medir essa intensidade da batida e não ter aquela coisa de, independente da força que você aplica, você tem um toque só, né? Que é o que acontece provavelmente no teclado. E a gente conseguiu aplicar
essa intensidade usando esse sensor. É um sensor que ele é usado nas baterias profissionais, baterias eletrônicas profissionais, e daí o que muda é a forma que é processado esse sinal. Então, quando vai fazer medir essa intensidade, o processamento ele acaba sendo um pouquinho mais demorado. Então, se você não tem uma tecnologia que é rápida o suficiente, é boa o suficiente, ela acaba é, acrescentando esse delay, esse tempo de resposta para chegar esse som até o músico. Valeu, obrigado. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, acho que é isso, né? Já que ninguém quer falar. Ops. Peraí. Já que ninguém tem mais alguma coisa para falar, é isso. Obrigada, Matheus. Obrigada também a todo Valeu, mundo que gente. Agradeço a participou. todo mundo. Obrigadão.